Olá, povo de Deus, sábado depois das cinzas, 8 de março de 2025. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 58, de 9b a 14, e Lucas 5, de 27 a 32. Assim fala o Senhor: se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e tua vida obscura será como o dia. O Senhor te conduzirá sempre e saciará tua sede na aridez da vida e renovará o vigor do teu corpo. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte de águas que jamais secarão. Teu povo reconstruirá as ruínas antigas, tu levantarás os fundamentos das gerações passadas, serás chamado reconstrutor de ruínas, restaurador de caminhos nas terras a povoar. Se não puseres o pé fora de casa no sábado, nem tratares de negócios em meu dia santo, se considerares o sábado teu dia favorito, o dia glorioso, consagrado ao Senhor, se o honrares, pondo de lado atividades, negócios, conversações, então te deleitarás no Senhor e eu te farei transportar sobre as alturas da terra e desfrutar a herança de Jacó teu pai, falou a boca do Senhor. A coerência entre a prática religiosa e uma vida ética é o eixo do capítulo 58 de Isaías, que começou denunciando os pecados do povo e hoje ele mostra as pistas para quem quer sair da situação abominável. Destruir os instrumentos de opressão, deixar de ser autoritário, controlar a língua, abrir o coração ao indigente, ao necessitado, respeitar o dia santo, isto é, o sábado, deixando de fazer negócio. O problema que o profeta enfrenta vem de uma mentalidade de que Deus castiga ao invés de assumir as consequências e responsabilidade dos próprios atos. O respeito ao sábado como dia do Senhor tinha uma forte função social. Ajudava a pessoa a colocar um freio no consumismo, na corrida desenfreada através do lucro. A prática da hospitalidade com todos os que necessitam de acolhimento, pobres, indigentes, peregrinos, abre as portas para todo tipo de bênçãos de Deus. Quando se abre a porta ao pobre, Deus entra junto com ele. A solidariedade com os mais necessitados tem como resposta a promessa de Deus de comunhão com ele e prosperidade. A reconstrução da justiça social é condição para que também sejam restauradas as antigas ruínas. Depois vem a exigência de abandonar o excesso de preocupação consigo mesmo e retomar o sentido do repouso sabático. Observar o sábado também significa dar uma trégua à vida desenfreada em busca de lucros, baseada na exploração. Observar o dia de descanso também corrobora com a possibilidade de uma reflexão mais profunda sobre o sentido da vida e seu relacionamento com o Senhor. Lucas 5, 27, 32. Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores?
Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Temos hoje o relato da conversão de um cobrador de impostos por meio do chamado de Jesus. Levi, ou Mateus em outros evangelhos, é identificado por essa profissão odiosa aos olhos de todos. Ser cobrador de impostos na época era se identificar com um traidor da pátria, ou seja, ser colaboracionista com o Império Romano. Cobrava-se impostos para o Império e embolsava outra parte. Portanto, se identificava com um pecador público, um impuro. Se já era difícil para um judeu aceitar que Jesus fosse o Messias, com essa atitude de se aproximar de um pecador público, tudo ficava mais difícil ainda. Porém, Jesus segue sua missão no meio dos impuros, pois entendia que era para isso que tinha vindo. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Podemos nos admirar da prontidão com que Levi acata o chamado de Jesus. Mas isso também revela que um pecador, muitas vezes, está à espera de um chamado amoroso, carinhoso, despojado de preconceitos. Nesse sentido, vê-se também a liberdade com que Jesus atua. Qual mestre em Israel faria tal escolha? A liberdade de Jesus incomoda, questiona, desinstala qualquer um de sua zona de conforto. Percebamos os verbos que indicam o movimento de Levi: deixar, levantar-se e seguir. É exatamente o dinamismo de quem verdadeiramente tem seu encontro com Jesus. Deixar tudo, tomar a decisão de pôr-se de pé e seguir sem cálculos, somente na confiança. Levi, libertado e tornado discípulo, quer fazer da sua experiência um acontecimento de graça para outros. Por isso, organiza um banquete em sua casa. Porém, é motivo de graça para uns e desgraça para os observantes da lei, que de imediato questionam a postura de Jesus de sentar-se à mesa com impuros, com pecadores. Essa postura é aproveitada por Jesus por mais uma ação pedagógica. Diz Jesus: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Não vim chamar os justos, mas sim pecadores para a conversão. Essa indicação de Jesus deveria questionar e muito a instituição católica, que se apresenta como sua seguidora. Às vezes temos a sensação de que a instituição, com suas normas e regras, age diametralmente em oposição à atitude de Jesus, querendo fazer de seus fiéis um clube seleto de sadios e justos, ou seja, de santos. Sua missão não seria exatamente no meio daqueles que mais dela precisam? Suas ações não deveriam estar voltadas mais para aqueles enfermos, nas mais diversas dimensões da vida? Que esta quaresma nos ajude a abrir todas as portas, sem controle alfandegário, para todos e todas que indistintamente procuram uma comunidade cristã como abrigo. O Dia Internacional da Mulher é comemorado anualmente a 8 de março. Este dia tem sido assinalado desde o início do século XX, embora com variações na data das celebrações. Em 1975, a ONU começou a celebrar este dia a 8 de março, mas só a 16 de dezembro de 77 é que viria a ser oficialmente reconhecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Viva o Dia das Mulheres! Um beijo no seu coração.